O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora, como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho, na liturgia da palavra, nos convida novamente a entrarmos no cenáculo, aquele lugar tão especial para Jesus, tão especial para a igreja, né? Onde o próprio Cristo, né, celebrou a sua última ceia com os discípulos. E hoje o Evangelho nos apresenta as últimas palavras, né, de Jesus aos seus discípulos, o seu discurso de despedida, ou como também nós podemos chamar, né, o testamento que Jesus deixa aos seus discípulos, o testamento que Jesus deixa à sua igreja com as suas últimas orientações, né. Jesus sabia, né, que após a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, né, a comunidade cristã passaria por muitos momentos difíceis, né, muitos momentos de provação, e por isso ele orienta, né, os apóstolos como se comportar, né, a força que precisam ter para não abandonar a fé. E hoje a palavra que se destaca nesse contexto, no Evangelho de hoje, é: permanecei em mim. É o mandamento de Jesus, né, para todos nós, né? Permanecei em mim. Porque sem mim nada podeis fazer, porque sem mim não podeis dar fruto, porque sem mim não podeis ser santo, não podeis encontrar o caminho que leva para o reino do céu, né? Permanecer em Jesus. Para nós, caros irmãos e irmãs, homens e mulheres de fé, não é uma opção, não deve ser uma opção, não. Deve ser um dos desejos profundos do nosso coração. Vivermos uma união completa, ou uma comunhão com Jesus, né? Com a igreja, com a comunidade, cada dia da nossa vida. No entanto, como eu disse, a igreja nascente, a igreja primitiva, teve dificuldades, né? Encontrou muitas tentações, muitas dificuldades para permanecer fiel a Jesus. Como também nós hoje, se formos olhar para a nossa vida, vamos encontrar motivos que talvez que tragam ao nosso coração essa tentação, né, de abandonar nesse caminho. Abandonar, né? Quais seriam nessas dificuldades para permanecer com Cristo, para permanecer unido a Ele? Por exemplo, os meus pecados, né? O fato de eu ser pecador, mas não compreender bem essa minha condição, né, de pecador, né? Pode acontecer, né, que eu olhando para mim, reconheça as minhas falhas, a minha miséria, o meu pecado, e pense assim:
já que eu não consigo vencer o pecado, vou abandonar. Já que não consigo vencer o pecado, não consigo viver na graça de Deus, vou abandonar esse caminho, me entregar totalmente já ao pecado. Veja, é uma tentação grande, que pode acontecer, que pode nos levar a desanimar da nossa caminhada de fé, pode fazer com que nós não permaneçamos nesta graça de Deus, mas é tentação, porque quanto mais eu me reconheço pecador, mais eu preciso rezar pedindo ao Senhor esta graça, de permanecer com Ele, perseverar, mesmo em meio às quedas, perseverar nesta misericórdia do Senhor. Outra tentação que pode fazer com que eu queira sair da igreja, abandonar a Deus, são, por exemplo, os escândalos. De repente eu tento levar uma vida justa, uma vida boa, ir na igreja, participar da missa, dos sacramentos, mas de repente eu olho para a minha comunidade e vejo tanta coisa errada, tantos escândalos, e aquilo pode ir me desanimando, e eu penso, mas será que vale a pena? Será que vale a pena viver em meio a esta comunidade que se afasta cada vez mais de Deus? E é tentação, porque se eu vivo em meio a comunidade assim, Deus não quer que eu abandone, Deus quer que eu permaneça para ser justamente sal e luz naquela comunidade, porque através de mim, Deus pode derramar a sua graça, as suas bênçãos na vida dos irmãos. Outra tentação de abandonar a comunidade é a questão da acolhida. E para isso nós podemos olhar para a primeira leitura. Paulo, ainda Saulo, na verdade, Saulo que depois será Paulo, recém-convertido, apenas tinha se encontrado com Jesus, apenas tinha sido batizado, se tornado cristão. No entanto, veja o que Lucas escreve nos Atos dos Apóstolos. Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Não acreditavam em Paulo, ou seja, no início Paulo não foi bem acolhido na igreja, todos fugiam dele, que achavam que ele estava apenas fingindo, para continuar a matança dos cristãos. Não foi acolhido. Paulo, se não tivesse feito uma experiência verdadeira de encontro com Jesus, talvez ele tivesse abandonado o caminho da fé logo ali, Já que não me querem aqui, eu vou procurar o meu lugar, Mas não, ele insistiu, ele perseverou, ele permaneceu e se tornou este grande missionário, se tornou este grande anunciador do Evangelho. Também nós, caros irmãos e irmãs, podemos viver esta experiência de não sermos bem aceitos, de não sermos acolhidos, de sermos incompreendidos tantas vezes, mas não podemos ceder nesta tentação de abandonar o caminho que o próprio Deus abriu à nossa frente, abandonar o Senhor, abandonar a comunidade. Paulo, ou Saulo, ele insistiu em permanecer na comunidade, a permanecer junto com os primeiros discípulos, com os primeiros apóstolos. Por quê? Porque ele reconheceu que na igreja ele encontrava a presença de Deus. Para Paulo, permanecer com Cristo era viver na comunidade, junto com os outros irmãos. Por isso é triste quando nós encontramos algum batizado que diz, eu rezo em casa, não preciso ir na igreja. Mas e a comunidade, que é a presença de Cristo? E a comunidade, será que foi em vão que Jesus formou o colégio dos apóstolos, chamou homens e mulheres para segui-lo, formando esta família de cristãos? Que essa tentação
não passe pelo nosso coração. Na comunidade, nós vivemos a presença de Cristo. Permanecer em Jesus também significa permanecer, perseverar na fé, na igreja, como cristãos verdadeiros, não apenas como batizados. O batizado é a porta de entrada, mas a nossa vida de cristãos não termina no batismo, apenas inicia. Não basta eu ser batizado, eu preciso viver como batizado. E viver como batizado é viver na comunidade. Viver essa graça, né, do encontro com os irmãos, mesmo em meio às discussões, mesmo em meio às tribulações, às dificuldades comunitárias. Mas é aqui, né, superando tudo isso, que nós encontramos o Cristo e reconhecemos a sua presença em nosso meio. E somente permanecendo no Senhor, como São Paulo, nós poderemos frutificar, né? O mundo precisa de tantos frutos, né? Tantos frutos o mundo precisa, né? O mundo precisa se alimentar, né, da palavra de Deus, se alimentar da fé, se alimentar de Jesus, né? E veja, Jesus pede que nós, né, sejamos os galhos que vão dar frutos, oferecer esses frutos de amor e misericórdia para o mundo. É belo, né, quando nós rezamos os louvores da misericórdia. Na introdução, o que é que nós falamos? O amor de Deus é a flor, e a misericórdia é o fruto. O mundo espera de nós, né? O mundo não sabe, mas o mundo espera de nós, o mundo precisa que nós ofereçamos, em nome de Deus, frutos de misericórdia, frutos de amor, né? Porque nós primeiramente somos já esses frutos. Nós somos esses frutos do amor de Deus. Nós somos frutos da misericórdia do Senhor, né? Nós já nos alimentamos com esta graça que Deus nos oferece, mas tem tanta gente ainda sedenta, né, de amor e de misericórdia, sedenta de Jesus, né? Procurando Jesus, procurando esse amor, mas não encontra, porque ainda não sabem onde procurar, né? Não sabem. Então que nós sejamos, caros irmãos e irmãs, esta igreja acolhedora, né? Esta igreja que frutifica, né? Que oferece ao mundo a misericórdia, o amor de nosso Senhor, né? Que possamos, né, com muita alegria, né, mesmo em meio às dores, né, as dores da poda, né? Jesus diz ainda que nós precisamos ser podados, né? E ser podado a gente sabe que não é fácil, mas mesmo em meio às dores, às dificuldades, às tribulações, que nós perseveremos na fé, né? Não abandonemos nosso Senhor Jesus Cristo, não abandonemos a igreja, não deixemos de ser igreja, não deixemos, caros irmãos e irmãs. E vivendo esta união, né, de igreja aqui na terra, né, com certeza teremos muita mais força para vencer as tentações, vencer as tribulações, junto com Jesus, vencer, né, todo o ódio que há no mundo, para no fim dessa nossa vida recebermos aquela recompensa do próprio Senhor, né, a vida eterna no reino dos céus. Assim seja. Amém.